Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da primeira fase do ITA de 2019 para admissão em 2020. Então, vamos lá. Vamos finalmente à nossa última questão. Considere um sistema de 3 máquinas térmicas M1, M2 e M3 acopladas, tal que o rejeito energético de uma é aproveitada pela seguinte. Sabendo que em cada ciclo M1 recebe 800 kJ de calor de uma fonte quente a 300 Kelvin e rejeita 600 kJ, dos quais 150 são aproveitados por M2 para a realização de trabalho. Por fim, M3 aproveita o rejeito de M2 e descarta 360 kJ para uma fonte fria a 6 Kelvin. São feitas as seguintes afirmações. Primeira, é inferior a 225 Kelvin a temperatura da fonte fria de M1. Bom, para isso a gente vai ter que calcular o rendimento e comparar com o rendimento da máquina de Carnot, que vai nos dizer o limite da temperatura. 2. O rendimento do sistema é de 55%. E o rendimento do sistema corresponde a 80% da máquina de Carnot que opera entre essas temperaturas. Então vamos começar fazendo um esquema aqui que representa as informações do enunciado. Então 800 kJ entram aqui, 600 saem, significa que você aproveita 200 kJ na forma de trabalho, certo? Que é 800 menos 600. Esses 600 kJ eles viram calor aqui da fonte quente da máquina 2, dos quais 150 viram trabalho. Então, você rejeita 450 kJ, certo? Observa aqui, ó. Vou botar a conta aqui embaixo. 800 é igual a 200 mais 600 na primeira. E aqui, ó, 600 é igual a 450 mais 150 na segunda. Na terceira, ela recebe 450 kJ e ela dissipa 360. Então, sobram 90 kJ para poder ser utilizado na forma de calor. E aí, só para você visualizar, 450 é igual a 90 mais 360. Bom, então vamos lá. A primeira afirmativa é sobre a máquina térmica 1, né? Qual é o rendimento dessa máquina 1? Bom, rendimento você pode calcular de duas formas. É trabalho sobre Q quente ou 1 menos Q fria sobre Q quente. Eu vou usar a primeira. Então, rendimento é trabalho sobre Q quente, que dá 1/4. Agora, vamos calcular qual seria a temperatura da fonte fria caso a máquina térmica fosse uma máquina de Carnot. E aí vamos lembrar aqui que a máquina de Carnot, rendimento é 1 menos T fria sobre T quente. Então, para esse rendimento ser igual a 1/4, o T fria sobre o T quente, ó, passa esse cara para cá e passa 1/4 para lá, subtraindo, né? Então, vai ficar 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. Então, como a temperatura da fonte quente vale 300, a temperatura da fonte fria valeria 900 sobre 4, que é 225 kelvins. Essa, pessoal, é a menor temperatura, no caso, é a maior temperatura possível. Porque se a máquina não é uma máquina de Carnot, ela tem que funcionar com uma temperatura ainda menor do que 225 kelvins. Isso você pode garantir. Então, a primeira afirmativa é verdadeira, porque ele fala que é realmente inferior. A segunda, o rendimento do sistema. Então, vamos lá. O rendimento do sistema, eu posso usar até a segunda fórmula, porque eu sei quanto foi rejeitado e sei quanto entrou. Então, vai ficar assim, ó, rendimento do sistema é 1 menos o Q fria, que vale 360 kJ, sobre o Q quente, que é 800. Vai dar 1 menos 0,45, que é igual a 0,55.
ou 55%. Então essa afirmativa é verdadeira, né, porque ele fala que esse é o rendimento do sistema. Agora a terceira. Ele pergunta sobre o rendimento da nossa máquina em relação à máquina de Carnot que opera entre as mesmas temperaturas. Então o rendimento da máquina de Carnot do sistema é 1 menos o T da fria do sistema, que é 6 Kelvin, da última máquina, sobre o T da quente, que é 300. Então, isso aqui vai dar 1 menos 0,02, né? Que vai dar 0,98 ou 98%. Já a nossa máquina térmica, ele fala que tem um rendimento de 80% de Carnot, então 80% vezes 98%. Isso vai dar 78,4%. E o rendimento da nossa máquina é apenas de 55%. Então essa afirmativa é falsa. Então somente 1 e 2 são verdadeiras. Somente 1 e 2 verdadeiras, ou seja, apenas a 3 é falsa. Letra C. Aqui cabe ressaltar, pessoal, que o gabarito colocou como opção correta a letra E, né, dizendo que a afirmativa 1 também seria verdade. O que ele deve ter considerado é que não é necessariamente inferior, né, poderia ser igual a 225 kelvins. O que, na verdade, não pode ocorrer, porque a máquina de Carnot ela é um limite teórico. Então, com certeza, né, nunca você pode ter o rendimento da máquina de Carnot, né, na prática. Ele é apenas um limite teórico. Então, necessariamente, a temperatura teria que ser inferior aos 225 kelvins. Por isso que a alternativa correta, de fato, é a letra C. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.